etc. Né? Ele chama muito a atenção sobre isso, ele diz, olha que contrassenso, né? Eles estão favorecendo um sistema, que é o sistema capitalista, que ele se define pela violência, ou seja, a violência é uma definidora do sistema, e depois está nesse paradoxo de fomentar relações democráticas, né? Então acho que isso é interessante, e isso é uma coisa que essa pesquisa me colocou muito, essa ideia de que a violência, ela surge, a violência com maiúscula, ela surge de fato na base do sistema, porque o capitalismo ele precisa dessa violência, o embrião dessa violência, né? E por outro lado, você tem essa violência que obviamente é silenciosa, uma violência invisível, então uma violência sistêmica que estrutura as relações sociais, mas é invisível, esse capitalismo predatório, parasitário. E por outro lado interessante, porque você tem uma aparente dicotomia também entre democracia e violência. Aparentemente nos regimes democráticos você não tem espaço para esse tipo de violências, né? Aparentemente, porque a gente sabe muito bem que se a democracia ela inclui os instrumentos de participação, a democracia ela inclui também os instrumentos de extermínio e os instrumentos de violência. Então, muita gente se pergunta agora, mas será que a gente vai ter um golpe militar, vamos ter eleições em 2018? Eu sou das que pensa que não vai ter um golpe militar e que sim vai ter eleições. Penso, não sei, enfim. Mas eu digo por quê? Porque não precisa disso. Não precisa nem de golpe militar e não precisa tampouco de não ter eleições, porque o próprio regime democrático, na sua superficialidade democrática, incorpora os elementos capazes de instaurar regimes de violência e regimes de exceção também. É um pouco essa ideia que o Agamben, o filósofo italiano, diz desse regime de exceção permanente, ou seja, na democracia nós temos também um forte aparato jurídico, social, político e midiático que favorece a instauração de regimes de exceção que operam permanentemente, e se não que falem com jovens chacinados nas periferias, por exemplo. Na periferia não opera um regime de exceção permanente que aparentemente é compatível com a democracia. Então isso é interessante, a democracia ela incorpora também esses mecanismos de genocídio, extermínio e violência, né? E uma outra coisa que era muito interessante, que chamava muito a atenção, é essa ideia de, veja bem, você se lembra que o Black Bloc ele atuou muito durante a Copa, né? Era um pouco, eles procuraram justamente essa visibilização da violência durante a Copa, porque a ideia era justamente o que eles falavam, é o seguinte, nós queremos atuar durante a Copa, que é um momento que a imprensa vai estar aqui, porque nós queremos passar justamente essa mensagem, que a violência ela é fundante do Estado brasileiro. Então, se nós atuamos com violência, nós vamos numa violência, obviamente, simbólica, nós vamos provocar a reação violenta da polícia militar, e essa aí não vai ser simbólica, essa é uma violência que é absolutamente direta contra manifestantes, contra áreas, contra a imprensa, e assim a imprensa internacional vai captar a ideia de que as relações sociais no Brasil são fundadas numa matriz absolutamente violenta e que o Estado brasileiro ele reage com violência, né? Eu acho que eles de fato atingiram esse objetivo, né? Porque as câmeras do mundo inteiro estavam aqui e as câmeras do mundo inteiro captaram essa reação violenta da polícia. Mas veja bem, durante essa época, uma questão muito simbólica, muitos jornalistas me ligaram porque os jornalistas estavam apavorados pela reação violenta dessa garotada de preto, desses Black Bloc, né? E eu falava, bom, gente, vamos falar sim sobre essa violência, né? Depredar um banco, jogar uma pedrada, né? Interessante como as pessoas sentem tanto medo, né, por jogar uma pedrada num banco, né? Curioso isso, né? Como se sentiram uma ferida também, o Banco Itaú é ferido e eu sinto essa ferida na minha própria carne, né? Então, vamos falar sobre essa violência patrimonial, mas se vocês querem entender os estrangeiros, né? A violência que acontece no Brasil, vamos falar sobre os 60 mil mortos por ano, vamos falar sobre os mais de 700 mil presos, vamos falar sobre, vocês sabem que nós temos a cada ano 50 mil estupros notificados, a Polícia Civil pensa que nós poderíamos estar falando de 500.000 de estupros a cada ano, 500 mil estupros provavelmente, né? Vamos falar disso? Se vocês querem de fato entender a violência no Brasil, vamos falar desses números? A resposta de todos os jornalistas era, mas isso não interessa agora, professora, vamos falar sobre a vidraça quebrada, vamos falar sobre o banco, etc. Isso para mim foi assim, uma coisa muito até traumática, eu diria, da pesquisa, né? Essa ideia de que nós temos uma violência patrimonial que acontece ainda no centro da cidade. Então essa ideia muito do que tipo de espaço urbano estamos falando, o espaço urbano que é da classe média, que é branco, que é masculino, porque o espaço urbano da lógica do privado, da lógica dos bancos, é um espaço patriarcalizado, branco, da branquitude, né, do centro da cidade.
que merece essa atenção da imprensa, que merece capa, holofote, né, que merece debate público, uma violência patrimonial que merece sim um debate público, e nós temos uma outra violência que aparece nas periferias, nas margens das cidades, ocultas, que é uma violência contra a vida, mas não é qualquer vida, né? É aquela vida matável, né? É a vida negra e a vida matável, que não merece nenhum tipo de debate público e que não merece atenção da imprensa. Para mim ficou muito claro isso, ou seja, nós estamos falando de dois tipos de violências absolutamente assimétricas, uma violência patrimonial contra as classes, contra o que significa ser classe média, branquitude, etc., no centro da cidade, e uma outra violência que está exterminando os jovens negros periféricos, mas é aquela violência contra os corpos matáveis, né? A Judith Butler tem um texto muito interessante que é sobre os quadros de guerra, que ela diz que esses corpos matáveis, então o genocídio indígena, o genocídio negro nas periferias, o genocídio LGBT, o genocídio trans, por exemplo, você sabe que o Brasil é o país que mais mata trans do mundo, são corpos matáveis que ninguém se preocupa, então não tem um culpado por essas mortes, e sobretudo são corpos que não provocam o luto coletivo. Ela diz, são corpos pelos quais ninguém chora, só chora a família, mas não tem um luto coletivo, uma comoção coletiva. Então ela diz que é muito importante a gente chorar coletivamente por esses corpos, porque quando você faz um luto coletivo por esses corpos, como quando a gente fez o luto coletivo pela Marielle, por exemplo, você está devolvendo a dignidade desse corpo, a visibilidade desse corpo, porque um corpo que morre, que é matado, que é assassinado e ele é esquecido, tem uma dupla morte, né? Você assassina fisicamente esse corpo e você assassina simbolicamente esse corpo, né? Porque você invisibiliza essa morte, né? Então essa ideia de que uma vidraça quebrada ela provoque muito mais debate público do que um corpo negro morto na periferia, significa um duplo e um triplo assassinato. Você está assassinando coletivamente esses corpos, né? Isso me chamou muito a atenção, essa ideia de que nós temos, de fato, os setores da esquerda, progressistas, têm que ressignificar a violência, isso é muito importante. Né? Então, gente, nós passamos, portanto, de 2013 as ruas ocupadas por essa polifonia de vozes, 2014 as ruas ocupadas pelos manifestantes de pretos, manifestantes mascarados, e aí nós temos isso um pouco com essas questões que eu coloquei aí. Nós passamos a um outro momento, que é 2014, a eleição, você já conhece muito bem o que aconteceu, uma eleição muito dividida, e aí nós temos um outro tipo de ator que vai para as ruas, que são os verde e amarelos, a retórica verde e amarela, depois da tentativa, enfim, as primeiras manifestações verde e amarelas, na verdade, que foram muito pequenas, se monitoraram muito pouco, já em fevereiro, em janeiro de 2015, já teve algumas manifestações muito pequenas, já com essa retórica nacionalista, né, antipetista, mas essas manifestações ainda não pediam o impeachment da presidente, eram manifestações muito localizadas em São Paulo, que basicamente o que tinham era uma retórica muito antipetista, fundamentada na ideia de que o PT é o partido mais corrupto do Brasil e que o PT ele se apropria da máquina pública para roubar, né? Então eram manifestações ainda pequenas. Vocês lembram muito bem que já em março de 2015 as manifestações explodiram, que a gente teve essas grandes manifestações em São Paulo, sobretudo, que São Paulo foi o motor, né, dessas manifestações verde e amarelas. Nós chegamos a ter essas macro manifestações com 1 milhão de pessoas na Paulista realmente enormes, né? Eu lembro que muita gente na academia falava nessa época, mas está sobredimensionado pela imprensa, não é um número tão grande, né? Tá bom, gente, de fato a Globo tentou muito sobredimensionar, mas tinha muita gente nas manifestações, tinha muita gente, e isso está muito claro, ou seja, não, pela nossa ansiedade de novo de caricaturizar o fenômeno, não deve nos levar a entender realmente que foi um fenômeno muito importante quantitativamente e qualitativamente muito mais ainda, né? Então veja, qual que era um pouco a ideia de eu comecei a fazer pesquisa Copa em março justamente para entender o que estava acontecendo. Nós acabamos de sair de um momento de catarse coletiva em 2013 e de repente as ruas estavam ocupadas por setores verde e amarelos, brancos, classes médias, famílias, que pareciam representar um repertório muito diferente, né? Mas veja bem que aí nós fomos captando algumas continuidades interessantes, né? O primeiro disso, claro, é o seguinte, bom, você tem de fato um descontentamento coletivo em 2013, mas você tem uma incapacidade muito eloquente do PT, fundamentalmente, de dar uma resposta a tudo isso. Então, você tem, de fato,
uma potência de mobilização muito grande em 2013, mas sobretudo o PT, e não só o PT de fato, setores progressistas, não conseguem acompanhar essa necessidade, esses anseios que estavam em 2013, não tem uma resposta no campo progressista. E o PT, vocês sabem muito bem como que ele foi incapaz de dar algum tipo de resposta pelos fatores, enfim, que a presidente Dilma já estava aí, já estava tentando... enfim, os fatores que levaram à perda de governabilidade dela, que vocês conhecem já muito bem. Então você tem isso por um lado. Por outro lado, paralelamente, em 2013, você tem uma reorganização de forças neoliberais, que a gente já consegue monitorar, que dão lugar a grupos como, por exemplo, o MBL. O MBL, ele se organiza, se organiza enquanto grupo neoliberal, porque essa origem do MBL já em 2013. Então isso é muito interessante. Você vai tendo, se por um lado você tem uma incapacidade, sobretudo do PT, de reagir a essa catarse coletiva de 2013, você vai tendo uma organização progressiva, lenta, não tão lenta, mas na verdade muito organizada, de grupos de direita e conservadores que conseguem entender que essa é uma potencialidade muito grande que está nas ruas em 2013 e que eles conseguiriam de fato capturar tudo isso. Portanto, você já tem movimentos como o MBL, que vai surgindo. Não sei se você sabe, mas é interessante falar isso, o MBL, junto com, enfim, o Instituto Vomice, junto com alguns grupos sintaxes de direita conservadores no Brasil, eles pertencem, de fato, a uma grande rede de institutos de conservadores de direita, que estão espalhados no mundo todo, e fundamentalmente aqui na América Latina, que tem uma matriz estadunidense, né? Então, eu acho que isso é interessante, essa dinâmica internacionalizada de uma ótica neoliberal que chega ao Brasil, que se fortalece pensando que em 2013 eles poderiam, as classes médias que estão se manifestando, e conseguem capturar um pouco tudo isso e mobilizar e chamar para a mobilização essas classes descontentes, né? Então, você tem essa transição dessa polifonia de 2013 a já um repertório muito mais definido em 2015, justamente porque você tem atores politizados que conseguem fazer essa transição e mobilizar justamente esses grupos já muito mais definidos, com a retórica antipetista muito clara. Então, se você tem uma miríade, né, uma multiplicidade de retóricas em 2013, a retórica que ocupa as ruas em 2015 é o antipetismo, claramente, né? E o antipetismo com algumas características que a gente vai falar aqui. Então, vejam bem, o antipetismo, e vocês sabem muito bem, porque vocês lembram muito bem dos protestos, é a característica fundamental que a gente captou como denominador comum desses setores, né? Nós fizemos muitas pesquisas ao longo desses 2 anos, 2015, 2017, e era interessante porque os setores verde e amarelos que iam para as ruas, na verdade, eles era difícil identificar esses setores. Muita gente da esquerda falava, não, mas é gente de direita, seriam conservadores, os coxinhas, que a população LGBT deve ter os mesmos direitos chancelados pela justiça, como casamento, adoção de filhos, etc., né? Então, essas pautas eram de fato acolhidas por esses grupos. Agora, tem uma questão muito importante, que é a questão de classe. Quando nós perguntamos por pautas que dizem respeito aos grupos mais populares, às classes populares, aí que aparecia o viés super conservador de direita, e fundamentalmente uma pauta muito clara, que é o punitivismo. O punitivismo, para mim, eu falo, o antipetismo, o punitivismo e a rejeição às políticas públicas de mobilidade social do PT, de ação social do PT, são as 3 coisas que para mim definiam muito esses grupos. O antipetismo, que a gente vai voltar nisso de novo, o punitivismo de fato é um fator de coesão social no Brasil como um todo. Nós estamos numa sociedade de matriz punitiva, isso a gente já sabe. Mas o hiperpunitivismo, ele estava muito presente nessas classes. Então, quando nós perguntamos, por exemplo, você é a favor da redução da maioridade penal? Lembra que teve esse momento também de debates para a redução. Você é a favor da redução da maioridade penal? Você é a favor de aumentar as penas no Código Penal? Você é a favor de aumentar o encarceramento? Os índices para isso davam 85%, 87% altíssimo, quase uma unanimidade de que a saída para o problema da segurança pública no Brasil seria mais cadeia, mais punição, o aumento a redução da maioridade, etc. Então, o hiperpunitivismo é uma coisa muito clara nesses grupos. O hiperpunitivismo é uma reação de classe, também muito clara, né? A punição, o fator da punição como um elemento de higienismo social
uma coisa que no Brasil se vê muito claro. Não é qualquer encarceramento ou hiperencarceramento. Um hiperencarceramento que está dirigido às classes indesejáveis, né? Que são os jovens, negros, periféricos, com baixa escolaridade, etc. Não é qualquer tipo de letalidade policial. É uma letalidade policial que tem um endereço, um CEP muito claro e muito fixo, né? Tem nome e sobrenome, né? Então, o hiperpunitivismo, ele constrói justamente o racismo que impregna a sociedade brasileira. O hiperpunitivismo, a letalidade policial, o hiperencarceramento, são justamente os instrumentos, os elementos pelos quais o Estado ele vai justamente a praticar políticas genocidas contra a população periférica, né? Então, não tem como separar o punitivismo do racismo, né? Para mim isso estava muito claro e isso define muito essa população. Agora, veja bem, quando nós perguntávamos pelas políticas públicas que definiram muito o papel do PT, como o Bolsa Família, ou mais médicos, as cotas, a rejeição era enorme também. Por exemplo, quando nós perguntamos pelas cotas, a rejeição das cotas é mais de 70%, as cotas universitárias, né? É mais de 70% dessa população. A rejeição aos mais médicos era mais de 70% também. E sobre o Bolsa Família, nós perguntamos o seguinte: o Bolsa Família, ela estaria financiando preguiçosos? Não sei se eu tenho dado, deixa eu ver se eu tenho dado aqui, só um momento. Só para ver, deixa eu ver. Isso. Para 60% dos manifestantes, manifestações, nós fizemos essa pesquisa em uma manifestação de agosto de 2015. Para 60%, o Bolsa Família só financia preguiçosos. Então, veja bem, uma população que pensa que as cotas elas provocam racismo, eles pensam que as cotas são produtoras de racismo, é uma população absolutamente contrária aos mais médicos, é uma população que pensa que o Bolsa Família financia preguiçosos. 71% pensavam que as cotas nas universidades geravam mais racismo. É importante isso, né? Então, quando nós falamos, eu acho que é importante pensar que de fato existe um elemento de classe que é importante nessas manifestações, né? A ideia de que as políticas que produzem mobilidade, ascensão social, mesmo que seja uma ascensão pelo consumo, uma ascensão muito precária, mas são políticas absolutamente rejeitadas. E aqui é importante falar, bom, essas pessoas que estavam nas manifestações, elas de fato pertenciam a setores de classe média alta, quase 80% deles tinham ensino superior completo, ou seja, eram manifestações de fato elitizadas e absolutamente brancas, né? Mas isso é interessante porque nós fizemos também uma outra pesquisa nas periferias de São Paulo e é interessante como aqueles setores que foram beneficiados direta ou indiretamente por esse tipo de ascensão social pelo consumo das políticas petistas, que agora se auto-enquadram nessa ideia das classes consumidoras, novas classes médias, elas adoptam também, elas naturalizam esses discursos, esses dispositivos das classes médias, né? Então, essa naturalização da rejeição às cotas, da rejeição à Bolsa Família, de setores também periféricos que foram de alguma forma beneficiados disso. Então, quando a gente fala aqui em discurso de classe, é uma concepção de classe absolutamente subjetiva, né? Essa ideia de eu me auto-enquadro nessa classe média. Eu posso ou não posso pertencer a essa classe, enfim, no ranking da minha renda, né? Mas eu me auto-enquadro como classe média. Então, isso também é muito importante, porque nos setores de esquerda, progressistas, tentava-se de alguma forma caricaturizar essas manifestações, pensando que seriam só manifestações das elites, das classes médias das elites. Efetivamente eram, de fato eram. O que não quer dizer que essas narrativas que estavam sendo mobilizadas não tivessem também um paralelo em classes mais populares e mais periféricas, justamente por essa ideia do autoenquadramento nas classes médias, né? Por exemplo, essa narrativa da corrupção. A corrupção é uma dinâmica própria das classes médias, né? Foi muito também absorvida pelas classes periféricas e populares, vocês sabem muito bem disso, né? Então, acho que cuidado um pouco nisso, né? Uma coisa é quem estava presente nas manifestações e outra coisa é como essas retóricas têm de fato reflexos nas classes mais populares, né? Então, vejam bem, e o antipetismo, né? Numa manifestação de 2017, em agosto, que foi também para o Lava Jato, nós perguntamos por como que a pessoa se identificava e 71% falaram que se identificavam como muito antipetistas. Isso é interessante, né? Ou seja, o antipetismo, a rejeição ao PT, é justamente um dos fatores que mais produz uma coesão de identidade nesses grupos, né? O que é muito interessante, porque esses grupos estão se identificando no negativo,
na negação a um projeto, na negação a um partido. Então não tem uma identidade desses grupos no afirmativo, proposital. Uma identidade que define esses grupos porque eles estão do lado de umas questões programáticas, ideológicas muito definidas. A identidade que coesiona esses grupos é uma identidade relacional considerando negativo. Eu me defino como a negação de um outro. E um outro seria justamente o que o petismo significa. Isso é importante, né? Por que também é importante? Porque muito se fala também sobre se esses grupos estariam apoiando o discurso neoliberal, o Estado mínimo, privatizações, etc. Né? Não, isso é muito importante aqui. Quando a gente fala de discurso neoliberal no Brasil, Estado mínimo, essa lógica privatista, etc., é uma lógica que a gente vê que aparece muito, de fato, nos grupos de interesse, nas elites, etc. Mas o que a gente vê também pelas pesquisas é que não existe um consenso brasileiro de apoio a esse tipo de políticas. Isso é muito importante. Então, quando nós estamos fazendo, por exemplo, a pesquisa nas manifestações verde e amarelas, nós perguntamos, por exemplo, você quer saúde pública universal gratuita? Você quer educação pública universal gratuita? Mais de 90% dos manifestantes falavam que sim, que o ideal seria, de fato, ter educação e saúde públicas universais gratuitas. Inclusive, transporte. Eu me lembro que isso foi muito interessante, porque nós perguntamos se os manifestantes queriam transporte público universal gratuito, que é a pauta, né, do MPL, a gratuidade de transporte, e mais de 25% afirmaram que sim, que queriam, né, transporte gratuito. Né? Então, isso é importante, porque, veja bem, o que a gente vê é que tem uma disparidade, uma divergência entre os que convocaram as manifestações, setores que são, sim, de fato liberais, cujo posto mais visível é o MBL, o Vem para a Rua, que vocês conhecem muito bem, e a razão pela qual os manifestantes estavam lá. Então, a gente fala muito de que, de fato, os convocantes das manifestações têm uma lógica neoliberal muito clara, tem muito claramente aquele perfil de uma lógica neoliberal, privatista de Estado mínimo, mas os manifestantes que estavam lá não compartilham essa lógica. O que eles de fato compartilham é um forte sentimento antipetista e um forte sentimento de rejeição a essa mobilidade social, isso sim. Só que, claro, o que os grupos de direita que convocaram as manifestações souberam fazer muito bem é justamente se aproveitar desse descontentamento e canalizar isso nesse antipetismo que depois foi evoluindo, que vocês conhecem muito bem. Mas veja bem, por baixo desse antipetismo, e isso é importante, o que aparece já também é um sentimento antipolítico muito claro, e isso é importante. Lembra de quando nós falamos de 2013, mais de 80% das pessoas diziam que não se identificavam com nenhum partido político, com nenhum político, né? Nessas manifestações verde e amarelas, tenho aqui os dados, veja bem porque isso é interessante, são grupos que votaram maciçamente no PCdoB, tanto na eleição presidencial como nas eleições estaduais, municipais. Eles se identificam com o voto tucano para o PCdoB, mas quando eles são perguntados sobre os partidos, eles dizem que 73% não confia nos partidos e 70% não confia nos políticos. Ou seja, o sentimento antipolítico presente lá atrás volta aqui com muita força de novo. Quando nós perguntamos sobre a confiança nos partidos, isso é uma coisa muito interessante. Nós perguntamos, você confia nos partidos políticos? Veja bem, 11% disse que confiava no PCdoB. Isso é muito interessante, gente. São votantes do PCdoB. Em São Paulo, que é um feudo tucano, você sabe, 11% só disse que confiava no PCdoB. Quando nós perguntamos, obviamente no PT é muito menos, no PT a confiança era praticamente zero, mas isso é lógico, porque são manifestações antipetistas, né? Quando nós perguntamos pelo PMDB, que é o partido que ia ocupar o lugar da presidente, no caso do impeachment saísse para... E ele estava pedindo sim por impeachment, 1% dizia ter confiança no PMDB. Ou seja, eu insisto nisso porque é muito importante. A antipolítica, o antipartidarismo está fortíssimo já nessas manifestações. Eles não só rejeitam o petismo, por tudo que ele de fato significa, em termos simbólicos, sociológicos, etc., mas ele está rejeitando diretamente a política tradicional, os partidos tradicionais. Os próprios votantes tucanos estão falando que não confiam no PCdoB. Os próprios votantes que estavam pedindo impeachment, que iam colocar o Temer na presidência, que queriam que fosse colocado na presidência, estão falando que não confiam no PMDB. Ou
seja, a antipolítica para mim talvez seja um fator inclusive muito mais interessante, né? A negação da política como um todo, né? E veja bem, também é interessante. Então, bom, se você não confia na política, em quem que você confia então, né? 71% diz que confia no movimento Vem para a Rua. 52% diz que confia no movimento Brasil Livre. Veja bem que interessante isso. Dois movimentos que apareceram nessa época, ninguém sabia muito bem de onde, agora nós sabemos que tem essa matriz liberal, que vem dos Estados Unidos, etc., mas nesse momento ninguém sabia quem que era esse tipo de movimentos. Essas pessoas se identificavam muito mais com esses movimentos jovens, que ninguém sabia muito bem de onde apareciam, do que com partidos tradicionais que tinham representado eleitoralmente eles a vida toda, né? Então tem muito essa ideia colocada hoje em dia, essa ideia da rejeição da política e da identificação com aqueles que representam o confronto com a política tradicional. Então, quando nós perguntamos por que você confia tanto no MBL, no Vem para a Rua, é porque eles são de fora da política, é porque eles não são políticos, eles representam alguma coisa diferente, a tal da nova representação, eles são coisas novas, representam alguma coisa diferente. Então, veja bem o perigo que significa tudo isso. As pessoas estavam dispostas a acreditar num coletivo que não sabia nem quem era, nem quem representava, simplesmente pelo argumento de que representa alguma coisa que não é política, que não é identificada como política, e representa alguma coisa de novo. Esse argumento. Veja bem, por exemplo, 25% falaram que confiavam muito no movimento Passe Livre, por exemplo, isso era interessante. 25% do movimento que é autonomista não tinha nada a ver com eles, mas a resposta era a mesma. É porque o MPL confrontou o poder porque ele não é político, ele não pertence à classe política, é sempre a mesma narrativa. É a rejeição da política tradicional. Isso é muito importante, né? Que mais? Uma coisa importante, nós falamos de novo, o antipetismo, essa ideia de que o PT seria o partido mais corrupto do Brasil, etc. Mas nós pensamos, bom, será que essas pessoas têm só a percepção de que a corrupção ela está atrelada ao PT? Ou tem a percepção de que a corrupção está atrelada ao todo o sistema político? Porque muito se falava, lembro também na época, de que essas pessoas seriam pessoas que identificavam a corrupção só com o PT, que passariam a mão na corrupção dos tucanos, etc. Veja bem, quando nós perguntamos sobre a gravidade de escândalos que envolviam políticos tucanos, como o escândalo da CPTM, o Mensalão Tucano, 90% deles falaram que eram escândalos de corrupção muito graves. Ou seja, eles tinham de fato a percepção de que a corrupção não era só um problema que pertencia ao PT, era um problema de fato sistêmico de outros partidos também, inclusive o partido no qual eles votavam. Isso é importante. Então a corrupção aparece muito no fato dessa percepção do sistema político, né? Então, antipetismo, antipolítica, percepção da corrupção no sistema e veja bem. Bom, então você pensa que o sistema é corrupto, que o sistema está basicamente uma merda, né? Então, o que você faria para melhorar isso? Veja bem, então, para resolver a crise política, veja que interessante isso, 64% dizem que o ideal seria votar no juiz. 64%. Isso é interessante, né? 64%. O ideal seria votar no juiz. Isso é muito interessante. Estamos falando de 2015. Você já está se colocando aí a ideia, do que a gente vai falar daqui a pouco, que é o lavajatismo, né? Essa ideia de que a política é corrupta, portanto, esse é sinônimo de política igual corrupção, igual uma coisa vergonhosa, suja, indesejável, e a justiça que se coloca como uma imagem quase messiânica, heróica, de aqueles que têm uma tarefa meio que pseudo-religiosa de limpar o Brasil e de levar o Brasil para um patamar bonitinho, de ursos, rosas e unicórnios, né? Essa ideia de que o juiz honesto é aquele que vai salvar o Brasil, né? Mas veja bem porque isso é interessante. Quando nós perguntávamos essa coisa do juiz honesto, por que o juiz honesto, né? As pessoas não mobilizavam a palavra justiça. Todas falavam, porque os juízes, o MOL, a Força Tarefa Lava Jato, eles têm que limpar o Brasil. Eles têm que passar o Brasil a limpo. Eles têm uma tarefa, todo o tempo todo, a ideia da tarefa, essa linguagem meio pseudo-messiânica, de limpar o Brasil, de lavar o Brasil, de limpar o Brasil, de passar o Brasil a limpo. Ou seja, a justiça
não é mobilizada na retórica das redes sociais, é algo de limpar o Brasil. Vocês já podem entender que é uma linguagem como mínimo perigosa, né? Essa ideia de limpar o Brasil, protofascista, diria, né? Então, 64%, a ideia é entregar o poder para o juiz resolveria a crise política. 28% diz que entregar o poder para os militares resolveria a crise política. O que os dados recentes indicam hoje em dia é que se essa pergunta fosse feita hoje em dia, o número de pessoas aumentaria, porque nós temos depois da intervenção do Rio, depois da ideia de que os militares estão se colocando aí como figuras políticas, a gente falava depois sobre isso, provavelmente esse número aumentaria, mas então já está muito claro. Então, ou seja, e veja bem, 64% para um juiz, 28% para os militares e 56% dizem que a crise se resolveria entregando o poder para alguém de fora do jogo político, para um outsider. Então, aí estão colocados os 3 elementos talvez mais importantes do jogo político. A justiça lavajatista, que se apresenta como a salvadora nesse jogo do bem contra o mal, os corruptos contra essa justiça hiperpolitizada, espetacularizada, etc. A ideia dos militares como uma solução à crise democrática, ou seja, o autoritarismo como uma possível solução, e a ideia do outsider, aquele que de fora do jogo político, que representa alguma coisa que não é a política tradicional, que viria também numa dinâmica pseudo-religiosa a salvar o Brasil. Eu acho que é fácil, né, entender esses 3 elementos como estão colocados aí. Uma outra coisa muito interessante que aparece já nessas manifestações que chama muito a atenção é a ideia do Facebook, né, das redes sociais, né? Quando a gente fala que em junho de 2013 a maioria dos manifestantes se informaram das manifestações pelo Facebook e se mobilizaram pelo Facebook, o mesmo padrão se repete em 2015, né? Então essa ideia de que o Facebook ele está sendo incorporado pela sociedade, também o Twitter, né, mas majoritariamente o Facebook, né, pela sociedade brasileira como um elemento de informação política, mas também de formação política e de mobilização política. Isso não é qualquer coisa, gente, isso é uma coisa muito a levar em consideração. O que as pessoas dizem? Que basicamente tem uma desconfiança muito grande na imprensa hegemônica, e vocês sabem que essa desconfiança, não é só é da direita, também da esquerda, é dos grupos progressistas, mas também dos grupos conservadores, né? Então, o que isso leva também? Isso leva a uma hiperatividade no Facebook. E o Facebook, uma hiperatividade política no Facebook. Você pode entregar isso? E o Facebook, não sei se vocês concordam comigo, talvez seja a pior plataforma de todas para se discutir política. Por quê? Porque o Facebook, ele opera na base do algoritmo, daquela ideia de que eu só vou compartilhar a minha informação com aqueles que têm preferências iguais das minhas. Então o Facebook, ele provoca uma ausência total de diálogo, ele forma bolhas ideológicas e você não consegue basicamente se comunicar e dialogar com ninguém. Eu sempre falo, talvez seja um pouco excessivo, mas eu falo que o Facebook tem a lógica informativa que nós vemos nos dias de hoje, uma lógica informativa primeiro hiperacelerada, que faz com que as pessoas de fato não tenham tempo para refletir sobre a informação, e para você captar e se informar é importante ter um tempo para refletir sobre essa informação. Você tem uma lógica de viés cognitivo, ou seja, essa ideia de que as pessoas só leem aquela informação que reforça a sua opinião, ou seja, você não lê aquela informação que vai desafiar a sua opinião, você lê aquela informação que reforça a sua prévia visão do mundo. E você tem fenômenos tão preocupantes como os fenômenos das fake news, por exemplo, que a gente vê, essa ideia da pós-verdade, que o que importa basicamente é ter uma mensagem de aniquilação do opositor político, uma mensagem que destrua o opositor político, sem dar importância se é verídica ou se não é. Então, veja, eu passei por aí alguns mapas que são interessantes. O que nós fizemos basicamente foi, já que nós estamos monitorando o que estava acontecendo nas ruas, vamos ver o que está acontecendo no Facebook, nas redes, né? Então, tem aí uns mapas que são os seguintes. Em 2013, o que nós fizemos basicamente com o Márcio e o Pablo foi monitorar as páginas políticas do Facebook. Então, nós pegamos milhares de páginas onde se falava sobre política, direta ou indiretamente, para ver como as pessoas curtiam essas páginas, qualquer interação entre elas. Em 2013, porque você tem meio que um conjunto de páginas políticas, páginas mais institucionais, movimentos, meio que tudo um pouco junto. Em 2014,
as páginas do Facebook. Tem uma caneta aqui? Em 2014, o que você começa a ter já é uma bolha aqui, que vai se diferenciar de uma outra bolha aqui. Já começa a ter uma dinâmica de polarização no Facebook. Uma bolha aqui, que é a bolha que nós denominamos antipetista, ou seja, os tucanos, o MBL, o Vem para a Rua, o Bolsonaro, que já está muito potente. E uma outra bolha que é a reação a essa outra bolha ali. Os grupos progressistas, PT, PSOL, movimentos feministas, movimento negro, etc. Em 2016, o que você tem uma configuração absolutamente polarizada do Facebook, que é o que nós temos nos dias de hoje. Ou seja, o que nós temos hoje, esses mapas que eu passei por aí, é que o Facebook, que é uma ferramenta fundamental de informação política, é basicamente uma plataforma política absolutamente dividida entre dois grupos que não tem nenhum tipo de conexão, nenhum tipo de conversa. Isso é muito drástico, né, para a política brasileira. Nós estamos falando de uma plataforma na qual o diálogo está absolutamente bloqueado. Os grupos conservadores de direita, por um lado, os grupos de esquerda, progressistas, pelo outro, sem nenhum tipo de capacidade de enxergar o outro. Então, se a democracia ela se constrói justamente no diálogo e no coletivo, e você tem uma rede de formação e informação política cada vez mais importante, que se constrói justamente no oposto, na binarização, na invisibilidade do outro, vocês me digam como isso pode contribuir de fato à construção democrática, né? Bom, gente, então acho que acabo por aqui falando que o que nós temos é esses grandes momentos de mobilização, e nós temos então, vejam bem aí, algumas características que aparecem. A negação da política, e nós temos com tudo isso o lava-jatismo que aparece. Quando eu falo de lava-jatismo, o que eu estou significando é o seguinte: é uma operação de combate contra a corrupção que ela se fundamenta sobretudo no que eu chamo na justiça penal do espetáculo, que é essa ideia de que o espetáculo da justiça ela forma parte do centro neurálgico do combate à corrupção. Essa ideia de que você tem a opinião pública como um elemento incorporado no processo de combate à corrupção. Então você não tem já simplesmente um juiz que julga de uma forma cautelosa, isonômica, etc. Você tem a imprensa e a opinião pública como elementos que estão justamente incorporados nessa justiça teatralizada, espetacular, e que, portanto, deixa de ser justiça, claramente, né? Então você tem uma justiça penal do espetáculo que se fundamenta muito na ideia moralista de que o político corrupto é o mal a ser extirpado. Então, uma justiça altamente moralista e uma justiça muito do inimigo, a justiça do inimigo, baseada na ideia de que o político corrupto é o inimigo, de fato, que tem que ser aniquilado. E veja bem, quando eu penso no político corrupto, assim como eu penso no jovem negro periférico como inimigo, quando eu penso no bandido como inimigo, no traficante como inimigo, eu estou justificando que a esse inimigo seja aplicado o estado de exceção, porque o inimigo ele não é tratado de uma forma democrática, o inimigo ele é aniquilado, né? Então essa retórica moralista do inimigo, o mal a ser extirpado, o que justifica é o atropelamento das garantias penais, das mínimas garantias do devido processo penal. Então, contra o inimigo, que as pessoas das manifestações estavam falando aqui comigo, os prolavajatistas, eram que coerção coercitiva, vazamento na imprensa, tanto faz, né? O político corrupto, ele merece tudo isso. Então, a Lava Jato, ela provoca justamente essa ideia de que contra o inimigo tudo é válido, tudo é possível. Você aniquila, de fato, o devido processo penal. Portanto, para mim, a Lava Jato, não sei se vocês concordam, ela é um fator antidemocrático e de corrosão do tecido democrático, porque você moraliza a justiça, politiza a justiça, partidariza a justiça, espetaculariza a justiça, e você faz que seja um sentimento antipolítico muito grande, no sentido de que todo político é corrupto, portanto, a política não vale a pena. Então, você tem isso aí, essa lógica Lava Jato, você tem uma lógica antipolítica muito forte, você tem essa ideia de que só o outsider, o juiz honesto, etc., poderia salvar o Brasil. Você tem uma crise da esquerda muito forte também, com o PT como aglutinador dessa crise. Ou seja, um terreno muito fértil para o crescimento do que a gente está vendo, de uma matriz conservadora de direita e de extrema direita muito grande. Quando a gente fala do crescimento do Bolsonaro, segundo colocado nas pesquisas, não é por acaso que o Bolsonaro está crescendo hoje em dia. Eu faço agora, também eu acabo com isso, uma pesquisa com eleitores de Bolsonaro, que vai ser publicada daqui a pouco,
E o que os votantes do Bolsonaro dizem para mim é o seguinte: a gente vota no Bolsonaro por quê? Porque é o único que dá resposta à segurança pública. Então, de novo, o problema do medo, do inimigo, a ideia da violência, como colocada aí no centro simbólico, né, do brasileiro, a qual a esquerda, de fato, não dá resposta. Eu voto no Bolsonaro porque é o único político honesto deste país. Então, de novo, a ideia da corrupção como a grande matriz, né, que está se colocando aí o tempo todo. E eu voto no Bolsonaro porque ele é alguém de fora da política. Veja que curioso isso. Bolsonaro que é alguém que está a vida toda na política, mas ele é identificado como alguém de fora por quê? Porque ele não pertence a esse núcleo duro da política tradicional, ele está sozinho, ele governou isolado, então ele não pertence a essa casta política suja tradicional. Então, veja bem, a antipolítica, essa ruptura democrática antipolítica, a questão da corrupção, a questão da negação do sistema, e uma questão que muito me preocupa, acho que vocês vão concordar comigo, essa ideia de que esses neofascismos, né, essas posturas democráticas novas, elas se apresentam com uma identidade que eu chamo de banalização do ódio, trivialização do discurso de ódio. Ela se apresenta de uma forma juvenil, com a rede social, um vídeo no YouTube, o mito Bolsonaro, o meme como instrumentos. Então, o que você tem é uma falta de percepção de identidade do discurso de ódio, do discurso racista, homofóbico, xenofóbico, porque ele se apresenta de uma forma legal, de uma forma nova, de uma forma que comunica, que é juvenil. Então, você tem uma falta de identificação desse discurso de hoje que vai penetrando e que vai capturando, né, que vai naturalizando. Então, eu acho que eu acabo chamando um pouco a atenção para isso. Nós temos, de fato, um momento histórico, um momento político, que é o momento onde o germe do autoritarismo, o germe antidemocrático está aí colocado. Então, nós que somos setores progressistas, vale um pouco a pergunta: será que nós vamos responder a isso à altura, ou nós vamos deixar que esse germe antidemocrático fascistoide tome a política brasileira mais do que está tomada ainda, né?